Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Márcia Ramos Martins. Vamos conhecer a temática da aula. A aula 56.1, Literatura, o modernismo no Brasil e a segunda e terceira gerações. Aqui a gente vai trabalhar o contexto histórico, as principais características, autores e obras. A habilidade, eu tenho aqui, identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e pontuação e outras notações para a produção textual para o desenvolvimento da linguagem. Texto atual. Afirmação ou negação da autoestima entre os brasileiros. Autoestima, substantivo feminino. Qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamento. A definição do dicionário parece limitar-se ao âmbito do indivíduo, mas a palavra autoestima já há algum tempo é associada a uma necessidade coletiva. Por exemplo, nós brasileiros precisamos fortalecer nossa autoestima. Nesse caso, a satisfação com o nosso modo de ser, como o povo nos levaria à confiança em nossos atos e julgamentos. Mas talvez seja o caso de perguntar: não são nossos atos e julgamentos que acabam por fortalecer ou enfraquecer nossa autoestima como indivíduos ou como povo? Então, bom tema para ser discutido. Um bom tema para você desenvolver uma redação. Belezinha? O modernismo no Brasil e a segunda geração. Botei aqui o contexto histórico, as principais características, quais autores, quais as suas obras. Então, contexto histórico. A segunda fase vai de 1930 a 1945. Então, aqui, é a segunda, voltei, né? Nesse momento aqui, deixa eu grifar aqui, amadinha. A segunda fase ocorre de 1930 a 1945. A geração de 30 foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas apresentados na Semana da Arte Moderna, que foi 1922, marco do início do modernismo, rompendo com a arte tradicional, tá certo? A publicação Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade em 1930 é o início da intensa produção literária poética desse período. Na prosa, temos a publicação do romance regionalista A Bagaceira, que foi produzida em 1928, do escritor José Américo de Almeida. Período muito fértil, rico para a literatura brasileira. Além da prosa, a poesia foi um grande foco dos literários. Temos temas nacionais, sociais e históricos, foram os preferidos pelos escritores dessa fase. Nessa aqui, tem a minissérie, do Tempo e o Vento, que foi passada em um canal. A segunda versão da minissérie O Tempo e o Vento, baseado na obra de Érico Veríssimo, retrata as questões políticas e sociais do Rio Grande do Sul. É muito bom você visualizar, assistir a essa minissérie, tá certo? Que vai ajudar para entender melhor esta fase. Surgiu num contexto conturbado
Após a crise de 1929, então foi um período conturbado, né? Depois da crise de 1929 em Nova York, apareceram diversos governos totalitários, ditatoriais na Europa, os quais levariam ao início à Segunda Guerra Mundial. O desemprego, a falência de fábrica, a fome, a miséria no Brasil, a Revolução de 30 representou um golpe de Estado. O presidente da República, Washington Luiz, foi deposto e pedindo assim a posse do presidente eleito Júlio Prestes. Foi no início da era Vargas, o fim das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, denominado de política do café com leite. Com a chegada de Getúlio Vargas, de Getúlio ao poder, a ditadura no país também se aproximava do Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. As principais características dessa fase são influência do realismo romantismo, nacionalismo, universalismo, regionalismo, realidade social, cultural e econômica, valorização da cultura brasileira, influência da psicanálise de Freud, temática cotidiana e linguagem coloquial, uso de versos livres e brancos. Não tinha aquela preocupação da questão de ficar rimando, né? Aqui tem algumas obras do segundo momento modernista prosa. O que eu trago aqui? Eu tenho José Lins do Rego, Fogo Morto, São Bernardo, Graciliano Ramos, Capitães da Areia, Jorge Amado, Os Ratos, Ana Terra, de Érico Veríssimo, Menino do Engenho, José Lins do Rego, Érico Veríssimo, Olhai os Lírios do Campo, Vidas Secas, de Graciliano Ramos e A Bagaceira, de José Américo de Almeida. Tá? Estende-se de 1930 a 1945, sendo um período rico na produção poética e também na prosa, tá bom? Houve esse destaque tanto na poesia quanto na prosa. Prosa de 30. Nesta fase, o grande foco da prosa de ficção foram os romances regionalistas e urbanos. Preocupada com os problemas sociais, a prosa dessa fase se aproximou da linguagem coloquial e regional. Assim, ela mostrou a realidade de diversos locais do país, ora no campo, ora na cidade. Se você pegar a obra aí, de qualquer um desses autores, vocês vão perceber, tá certo? Na narrativa. Aqui eu tenho O Menino Morto, de Cândido Portinari, né? Aqui a imagem da obra. Olha, vejam bem se você for analisar. Olha a questão, olha a expressão facial, né? A tristeza, a angústia, a questão da pobreza, tudo é passado aqui nesta obra. Principais autores e obras. José Américo de Almeida, de 1887 a 1980, A Bagaceira. Graciliano Ramos, 1892 a 1953, Vidas Secas. José Lins do Rego, nasceu em 1901 e morreu em 1957. Obra que se destacou foi Menino de Engenho. Raquel de Queiroz, nasceu em 1910 e faleceu em 2003. A obra que se destacou foi O 15. Jorge Amado, nasceu em 1912 e
faleceu em 2001. Foi importante na prosa regionalista e urbana, com seus romances O País do Carnaval, em 1931. Relata a vida de um intelectual brasileiro e suas considerações sobre o carnaval e o tema da mestiçagem. Cacau, em 1933, ambientado na fazenda de Cacau, relata a vida de exploração dos trabalhadores. Capitães de Areia, né, que no caso é Capitães da Areia, em 1937, romance urbano que relata a vida de meninos abandonados em Salvador. Poesia do 30. O melhor momento da poesia brasileira aconteceu na segunda fase do modernismo. Ela se caracteriza pela abrangência temática em virtude da racionalidade e questionamento que norteavam o espírito dessa geração. Esse momento ficou conhecido como a poesia de 30. Aqui, cota zero, né? De Carlos Drummond de Andrade. Stop! A vida parou. Ou foi um automóvel. Vemos a incorporação de valores estéticos, de 22, acrescido de questionamento à modernidade e seus valores culturais e a própria condição humana diante dela, numa expressão de síntese soberba, que é um poema moderno. Poema, no caso aqui, metrificado, é o soneto de Vinícius de Moraes, né? Soneto do amor total. Amo-te tanto, meu amor, não cante. O humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, e te amo além, presente na saudade. Amo-te em fico grande liberdade, dentro da eternidade, a cada instante. Vocês percebem aqui, pode perceber que a questão aqui, que ele está metrificado, está fazendo a questão das rimas, tá? Principais autores e obras. Eu tenho Carlos Drummond de Andrade, de 1902 a 1987, né? A poesia que se destacou bastante. Alguma poesia em 1930. Cecília Meirelles, né? Nasceu em 1901, faleceu em 1964. As obras Batuque, Samba e Macumba, em 1933, A Festa das Letras, em 1937 e Viagem, de 1939. Mário Quintana nasceu em 1906, faleceu em 1994, né? A Rua dos Cataventos, principais obras, publicada em 1940. Que tem também Murilo Mendes, que nasceu em 1901 e faleceu em 1975, né? A revista criada na primeira fase do modernismo foi Antropofagia. E tem poemas de 1930, Bumba Meu Poeta, de 1930, Poesia em Pânico, em 1938 e O Visionário, em 1941. Jorge de Lima nasceu em 1893 e faleceu em 1953. Poemas, uma obra que foi escrita em 1927, Novos Poemas em 1929, Acendedor de Lampião em 1932. Aqui, Vinícius de Moraes, ele nasceu em 1913 e faleceu em 1980. Foi compositor, diplomata, dramaturgo e poeta. Publica em 1933 poemas Caminho para a Distância. Em 1936, Ariana, a Mulher. Agora vamos chegar aqui à terceira fase do modernismo, né? Vai conhecer o contexto histórico,
quais são as principais características, autores e obras. A terceira geração modernista, ou fase pós-modernista, representa o último momento do movimento modernista no Brasil, né? Também chamada de geração 45, de 1945, e se estende até 1980. Então, você pode chamar essa fase aqui de geração 45, tá? E foi até 1980. Alguns estudiosos preferem apontar o fim do modernismo na década de 1960. Outros afirmam que o modernismo está presente até os dias atuais. Os escritores desse período possuíam uma atitude mais formal em oposição ao espírito radical, contestador e de liberdade e desenvolvido na semana de 1922. Por que aqui está grifado? Porque essa semana aqui você vai lembrar da Semana da Arte Moderna. Ok? Beleza? Vamos dar a sequência. Aqui o contexto histórico, né? É o período menos conturbado em relação às outras duas gerações, né? A fase de redemocratização do país, vista em 1945, que termina o Estado Novo, e foi de 1937 a 1945, que foram implementados pela ditadura de Getúlio Vargas. Em nível mundial, o ano de 1945, você vai lembrar também lá da aula de história, que foi a Segunda Guerra Mundial e do sistema totalitário do nazismo. Entretanto, tem início a Guerra Fria dos Estados Unidos e União Soviética e a corrida armamentista. Agora, as principais características da terceira geração: acadecismo, passadismo, retorno ao passado, oposição à liberdade formal, experimentações artísticas, ficção experimental, realismo fantástico, contos fantásticos, retorno à forma poética, a valorização da métrica e da rima, influência do parnasianismo e do simbolismo, inovações linguísticas e metalinguagem, regionalismo universal, temática social e humana, linguagem mais objetiva. A prosa modernista, né? Lembre-se que o modernismo no Brasil está dividido em 3 gerações, sendo a prosa tipo de texto mais explorado na terceira geração. Então, na terceira geração que a prosa é mais explorada. Qual é o tipo de prosa que é usada na terceira geração? Prosa urbana. Qual é a sua característica, né? É a sua ambientação nos espaços e da cidade, em detrimento ao campo e espaço agrário, né? Nesse estilo, destaca-se a escritora Lígia Fagundes Telles. Prosa regionalista, né? A prosa regionalista absorve, por outro lado, o aspecto do campo, da vida agrária, da fala coloquial e regionalista, e você pode observar muito bem a presença marcada dessa característica na obra de Guimarães Rosa. Beleza? Prosa intimista. A prosa é determinada pela exploração de temas humanos e por mais íntima, psicológica e subjetiva. Por isso que é o nome intimista, né? Esses aspectos são observados nas obras de Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles. Poesia modernista. Ainda que a prosa tenha sido o tipo de texto mais explorado na terceira geração modernista, a poesia é apresentada mediante aspectos de equilíbrio. Por isso, os poetas dessa fase eram chamados de neoparnasianos, ao fazerem referência às principais características da poesia parnasiana. Você sabe que lá na poesia parnasiana, né, os autores lá eram muito perfeccionistas, né? Buscavam sempre a perfeição.
Olha só, preocupação com a estética, metrificação, versificação, busca da perfeição e culto à forma. Os principais autores e obras dessa fase. Começando aqui, João Cabral de Melo Neto. Uma da obra que bastante destacada é Morte e Vida Severina, que é de 1955, tá? João Cabral de Melo Neto, ele nasceu em 1920 e faleceu em 1999. Principais obras, Pedra do Sono, 1942, Engenheiro, 1945. Clarice Lispector, nasceu em 1920 e faleceu em 1977. Suas obras, Perto do Coração Selvagem, 1947, A Cidade Sitiada, de 1949, A Paixão segundo GH, de 1964, A Hora da Estrela, 1977. João Guimarães Rosa, né? Nasceu em 1908, 1967 foi o seu falecimento. Obras, Sagarã, 1946, Corpo de Baile, 1956, Grande Sertão Veredas, 1956, Primeiras Histórias, em 1962. Ariano Suassuna, nasceu em 1927 e faleceu em 2014. Escreveu romances, peças de teatro e poesia, dos quais se destacam Os Homens de Barro, de 1949, autor de João da Cruz, de 1950, O Rico Avarento, 1954, e o Alto da Compadecida, né? 1955. Aí você tem um filme, né, do Alto da Compadecida aí. Lígia Fagundes Telles, 1923, seu nascimento. Obras, Ciranda de Pedra, 1954, Verão no Aquário, 1964, Antes do Baile Verde, 1970, e As Meninas, de 1973. Então, aqui, destacados os autores e obras da segunda e terceira geração do modernismo. Ok? Então, agradeço a companhia de vocês. Até a próxima aula.